Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Eduardo e hoje vamos estar dando continuidade, falando então sobre a Igreja Adventista, sobre a nossa identidade adventista. No vídeo passado nós falamos então sobre o profeta Daniel, sobre como ali nos capítulos 12, você vê que é relatado que a partir de 1798, com o cumprimento da profecia dos 1260 dias, que é a profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que o profeta Daniel revela que a partir desse tempo seria iniciado o tempo do fim. Isso está lá em Daniel capítulo 12. Então nós entendemos que essa profecia se cumpriu em 1798, logo a partir de 1798 nós estamos vivendo o tempo do fim. E o que significa estar vivendo o tempo do fim? Qual é o nosso papel como Igreja Adventista nesse tempo em que estamos vivendo? Nós podemos dizer que o tempo do fim significa o último tempo de graça de Deus para a humanidade, para esse mundo. Então, como esse é o último tempo que Deus está concedendo à humanidade, é justo que Deus também concederia a chance das pessoas se converterem, concederia revelações também sobre profecias, para que as pessoas conhecessem o que estava por vir. A Bíblia diz que o Senhor não fará coisa alguma sem que antes revele aos seus servos os profetas. Então, se você pegar a história bíblica, a história do mundo, você vai perceber que Deus sempre, quando ele esteve para agir, principalmente sobre juízo contra o mundo, contra a nação de Israel, por exemplo, Deus ele sempre deu chance para que o povo se arrependesse. Você vê a história de Noé, quando é dito que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. Aí Deus levanta Noé para pregar ainda para que as pessoas tivessem uma chance à salvação. Então Deus sempre age dessa maneira. E no último tempo de graça não seria diferente. Deus ele tem um povo para pregar uma mensagem nesse tempo. Então nós vamos ler hoje sobre uma profecia que ela também é muito importante para a identidade adventista. Ela está relacionada, intimamente ligada com a nossa identidade como adventistas. E essa profecia também está no livro de Daniel. Vamos lá para Daniel capítulo 8. Nós podemos dizer que o livro de Daniel, ele é um marcador temporal, para que através das profecias de Daniel, de tudo que é relatado ali, nós pudéssemos nos localizar no tempo. Através das profecias de Daniel, nós conseguimos nos localizar em qual tempo na história nós estamos. Então, o livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, é a profecia das 2300 tardes e manhãs. Então, a profecia diz: ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, essa profecia aqui é uma profecia que Daniel ele não entendeu, não recebeu a revelação, né? Se você for ler aqui como nós lemos no último vídeo, não vamos refazer essa leitura, mas Daniel é dito que ele ficou angustiado porque ele queria entender, e o anjo disse para Daniel, falou: Daniel, sela o livro e segue o teu caminho, porque essa profecia ela diz respeito a tempos muito distantes, ao tempo do fim. O livro de Daniel, lá no capítulo 12, vai falar que quando chegasse o tempo do fim, esse livro seria esquadrinhado e as pessoas iriam entender o que estava escrito nas páginas desse livro. Então, interessante que, a partir de 1798, então nós estamos vivendo o tempo do fim. O anjo disse para Daniel que todas aquelas profecias, aquelas visões e sonhos que Daniel não tinha entendido, que aquilo tudo seria entendido no tempo do fim. Então, a partir de 1798, era para que essas profecias fossem entendidas. Interessante que, no século XIX, aí a partir do ano 1800, vai surgir um homem chamado Guilherme Miller, ou William Miller, né? E esse homem ele era um pregador batista, que ele se converteu ali por volta de 1816 e ele começou a estudar o livro de Daniel, e mais especificamente essa profecia das 2300 tardes e manhãs. Ao fazer o estudo, ele identificou o cumprimento dessa profecia.
E para identificar o cumprimento dessa profecia, nós temos que ler uma outra profecia que está relacionada com ela também, ao entendimento dessa profecia. É a profecia das 70 semanas. Está também em Daniel 9:24. Veja o que diz essa profecia. Então, aqui, após Daniel ele receber a visão das 2.300 tardes e manhãs, é dito que Daniel, lendo os livros, né, especificamente do profeta Jeremias, ele viu que o prazo do cativeiro era de 70 anos, porque Deus disse lá em Jeremias que o cativeiro iria durar 70 anos na Babilônia. E Daniel, vendo que estava para se cumprir aquele prazo, e ele recebe a visão das 2.300 tardes e manhãs, e ele sabia que, ao interpretar essa profecia, isso significava 2.300 anos, Daniel, então, ele começou a ficar apavorado, porque ele pensou que eles não sairiam, então, do cativeiro babilônico. Ele pensou que o povo de Deus ainda iria permanecer no cativeiro por mais 2.300 anos, a nação de Israel. Então é quando o anjo aparece para Daniel e vem explicar o sentido da profecia. Para ele explicar, então, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ele revela uma outra profecia. Nós chamamos a profecia das 70 semanas. Se você ler, então, Daniel 9:24, está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui um detalhe importante, que a palavra traduzida como determinadas é do verbo shatak, ou hatak, e esse verbo significa cortado. Então a tradução aqui ficaria mais ou menos assim: 70 semanas estão cortadas para o teu povo. Cortadas de onde? Daniel tinha recebido uma profecia maior, de 2.300 anos, né? Profecia das 2.300 tardes e manhãs. Como que nós interpretamos essa profecia como 2.300 anos? A expressão tarde e manhã, se você for ler a partir do Gênesis, ali os primeiros capítulos, primeiro capítulo, você vai entender que a profecia tarde e manhã significa um dia. Quando é dito que Deus terminou as coisas que tinha feito no primeiro dia, né, fala houve tarde e manhã do primeiro dia. Significa que tarde e manhã significa um dia. Então, se a profecia fala de 2.300 tardes e manhãs, essa expressão no pensamento judaico significa 2.300 dias. Mas, na cultura judaica também, eles tinham o entendimento, a interpretação que em profecia, cada dia simboliza um ano, significa um ano, né? E isso partindo de alguns princípios. Por exemplo, quando Deus disse que para cada dia que os espias espiaram a terra, eles iriam vagar pelo deserto por um ano, né? Então, eles espiaram a terra por 40 dias e foram condenados a vagar pelo deserto por 40 anos, todos aqueles que acreditaram naqueles espias, né? Então nós temos o princípio a partir daí. Nós temos que interpretar a profecia a partir das próprias interpretações bíblicas. A própria Bíblia nos dá a interpretação. Então, 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs, significam 2.300 anos. Daniel pensou então que a nação de Israel, o seu povo, estava condenado a ficar 2.300 anos ali na Babilônia. É quando então o anjo fala para Daniel: 70 semanas estão cortadas para o teu povo, ou seja, desse período de 2.300 anos, 70 semanas estão cortadas para o teu povo. O que significa então 70 semanas? Uma semana, 7 dias. 70 vezes 7, né? 70 vezes uma semana, né? 490 dias, 490 anos. Então, o anjo vai dizer para Daniel: olha, Daniel, não se preocupe que essa profecia de 2.300 anos não tem a ver com o cativeiro babilônico. Tem a ver com outra coisa, mas isso aí nós podemos falar em outro momento. Mas aqui, focando então na preocupação de Daniel, o anjo diz para ele: 70 semanas é o que está determinado ou cortada para o teu povo. 70 semanas desse período está separado para o teu povo. E aqui ele vai dizer então, separado para quê? 70 semanas estão separadas para o teu povo sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então aqui o profeta, o anjo revela para Daniel qual o propósito dessas 70 semanas separadas para o povo, né? Em resumo, para eles
voltarem para os caminhos do Senhor, para fazer o que era certo. Eles foram cativos para a Babilônia justamente por se desviarem dos caminhos do Senhor. Então Deus permitiu que eles ficassem cativos ali na Babilônia por 70 anos. Então aqui o anjo está revelando para Daniel o seguinte: olha, vocês vão ter um período aí de mais 490 anos para vocês abandonarem esse caminho errado que estavam, para voltarem a fazer tudo que é certo. E aí o anjo, para que Daniel soubesse a partir de quando estaria contando esses 490 anos, o anjo vai dizer para Daniel no verso 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Isso aqui é uma maneira que os judeus também tinham de se expressar. Quando fala 7 semanas e 62 semanas, você soma as duas, né? 7 semanas com mais 62 semanas, 69 semanas. Isso até o ungido, né? 7 semanas e 62 semanas até o ungido. Então, o anjo está revelando para Daniel o seguinte: até o surgimento do Messias prometido, que é Jesus Cristo, irão se passar 69 semanas. Quando surgir o Messias, significa que se passaram 69 semanas. Então, quando que surgiu o Messias? Podemos dizer que o Messias, Jesus, ele nasceu antes, né? Mas como o Messias, quando ele começa seu ministério, quando ele começa a ser reconhecido como Messias, é após as 69 semanas com o batismo dele. Então, quando Jesus é batizado, quando ele é batizado, aí sim começa o seu ministério, aí sim pode-se dizer que surgiu o Messias. Ali ele começa o seu ministério como Messias. Isso se deu quando? No ano 27 da nossa era. Quando Jesus ele fez 30 anos, como era de costume entre os judeus, um sacerdote ele só começava seu ministério com 30 anos. Então, quando Jesus faz 30 anos no ano 27, ele começa seu ministério. E aí então você pode pensar, mas como que Jesus tinha 30 anos no ano 27? Não era para ele ter 27 anos? Isso é uma questão de erro de calendário, né? Esse calendário ao qual nós contabilizamos hoje, como estamos no ano de 2026, esse calendário ele foi começado a contar, como fala, depois de Cristo, né? Mas ele foi, no seu início, ele foi contado de maneira errada, porque esse calendário foi montado posteriormente, né, à morte de Cristo, aliás, ao nascimento de Cristo. Então, por isso ele está com a data errada, foi um calendário retroativo, vamos dizer assim, e acabaram por errar essa data, mas o certo é que quando Jesus começa o seu ministério, isso é por volta do ano 27 do calendário que nós conhecemos. Então, no ano 27, tinham se passado 69 semanas. A profecia falava de 70 semanas. Então, quando surge o ministério de Cristo, faltava ainda uma semana, 7 dias, 7 anos, para se cumprir o final dessa profecia das 70 semanas. Veja o que os versos a seguir vão dizer também. Sabe e entende, né, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso aqui você pode ler lá nos livros de Esdras e Neemias, como que para eles reerguerem a cidade de Jerusalém, eles enfrentaram batalhas, né? Então é sobre isso aqui que a profecia está falando. Aí no verso 26, depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações, e são determinadas. Então aqui, o verso importante para nós. Faltava uma semana ainda quando Cristo começa o ministério, né? Só que olha o que o verso 27 diz. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que ele fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares? Os sacrifícios, a oferta de manjares, tudo isso fazia parte dos rituais, dos cerimoniais do santuário. Isso tudo era figura de uma realidade. Como assim figura? Os cordeiros, por exemplo, que eram sacrificados no santuário, desde a época de Moisés. Esses cordeiros, eles significavam Cristo, né?
O cordeiro que era morto todos os dias, ele representava Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que um dia viria e seria sacrificado também, e o seu sangue seria derramado, assim como o do cordeiro era no santuário, para o perdão dos pecados. Isso que significava, então, o ritual do sacrifício de cordeiro. Então, o sacrifício de cordeiro era símbolo de uma realidade que era Cristo que viria. Por isso que João Batista diz, quando ele vê Jesus Cristo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que as pessoas identificassem que Jesus Cristo era a realidade que cumpria com aqueles símbolos do Antigo Testamento, os rituais dos cordeiros. Muito bem, dito isso, então, quando fala que Cristo faria cessar a oferta de manjares e os sacrifícios, por quê? Uma vez que o verdadeiro cordeiro morreu, foi sacrificado, não tinha mais necessidade de continuar com aqueles símbolos, porque agora a realidade já tinha se cumprido. Então aqueles símbolos, eles cessariam. Por isso que quando Jesus Cristo morre, é dito que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Aquilo representava o quê? Que agora o santuário não tinha mais aquele papel importante na história, no plano da salvação, porque o santuário e tudo que era feito ali já tinha se cumprido, se cumpria em Cristo. Cristo, ele é o nosso tabernáculo, né? Então, por que fala que na metade da semana ele faria cessar o sacrifício? Porque Cristo começa o seu ministério no ano 27, como eu disse, mais ou menos na metade do ano 27. Cristo, ele morre no ano 31. Então, se você pegar da metade do ano 27 até o ano 31, dá 3 anos e meio. 3 anos e meio, então, pelo simbolismo profético, significa 3 dias e meio, metade de uma semana. Então, por que Cristo fez cessar o sacrifício na metade da semana? Porque ele morreu na metade da semana. E depois que ele morre na metade da semana, ainda faltava 3 anos e meio, metade da semana, para se cumprir a profecia das 70 semanas. E isso se cumpriu quando? No ano 34. Tanto é que tem um acontecimento muito importante no ano 34, que é o quê? Essa profecia dos 490 anos, como o anjo disse, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. O anjo estava dizendo para Daniel que a nação de Israel, eles teriam mais um período de graça de 490 anos. Graça em que sentido? Por 490 anos, eles ainda manteriam o direito de ser a nação eleita para pregar o evangelho. Quando Deus escolheu Abraão e a sua descendência como o povo representante dele aqui na terra, qual que era a missão deles? Pregar o evangelho. Eles tinham a exclusividade na pregação do evangelho. Então era um privilégio que eles tinham, mas que agora, após o cativeiro babilônico, Deus estava dizendo para eles, após tantas atitudes rebeldes do povo contra Deus, tantos desvios dos caminhos do Senhor, e Deus sempre perdoando, Deus os chamando de volta, mandando profetas para os alertar, Deus aceitando eles de volta como seu povo. Deus agora ele ia dar um basta. Deus disse para a revelação que Deus dá para Daniel e que o anjo vai interpretar, é dizendo o seguinte: olha, vocês têm uma última chance, 490 anos, para vocês fazerem tudo certo, que é o que diz ali, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, ou seja, para voltar a ser o povo que anda nos caminhos do Senhor. Se findar desses 490 anos vocês não cumprirem com isso, vocês vão perder o direito de nação eleita. Não que eles não teriam mais chance de salvação, a salvação se estende a todos, mas eles perderiam o direito de nação eleita. E de fato esse prazo aqui então cumpre no ano 34, 3 anos e meio depois da morte de Cristo, né? Que vai dar aí o restante daquela última semana. O que acontece no ano 34? Ali Estevão começa a pregar para o povo, e Estevão ele começa a fazer uma explanação do Antigo Testamento, mostrando como que o povo sempre se desviou dos caminhos de Deus, sempre assassinou os profetas, e quando Estevão termina, Cristo, ele diz o quê? Vocês assassinaram o próprio Messias. E aí é quando os judeus eles ficam irados, e é dito que eles pegaram pedras e se arremeteram contra Estevão e o apedrejaram até a morte. Esse foi o acontecimento que marcou o prazo dessas 490 semanas. Desses 490 anos, aliás, das 70 semanas. Muitas vezes nós nos apegamos aqui ao cumprimento da profecia em Estevão, como sendo
Estevão apedrejado. E é lógico que tem um papel importante de Estevão ali. Mas nós, muitas vezes, esquecemos algo que marca muito mais essa nova era que começaria, esse novo tempo. Quem que está ali presente quando você lê ali em, se eu não me engano, Atos 7 ou Atos 8, que fala sobre o apedrejamento de Estevão, é dito que quem estava presente ali? Quem estava presente ali é Paulo, ainda chamado de Saulo, né? E é dito que as pessoas colocaram as suas vestes aos pés de Saulo. Aqui é quando Saulo surge a primeira vez, justamente no cumprimento dessa profecia, com o findar do tempo de graça que foi dado à nação de Israel. Surge Saulo, mas ele surge num contexto de perseguição contra o povo de Deus. Mas, após ele ter um encontro com Cristo, ele vem a se tornar um apóstolo de Cristo. Então, a profecia, ela está dizendo o quê? Que com o surgimento de Paulo, ele inaugura agora a era dos gentios, que significa o quê? Que agora o privilégio de pregar o evangelho a todos os povos se estendem também aos gentios. Agora todos podem pregar o evangelho, não é uma exclusividade da nação de Israel. As pessoas que aceitam a Cristo, agora eles não precisam mais ser circuncidados para fazer parte do povo eleito. Eles apenas precisam se batizar e eles são enxertados na figueira. Então, o aparecimento de Paulo aqui é algo de um simbolismo muito forte, porque significa o fim do prazo de nação eleita para a nação de Israel e o começo de uma nova era agora, onde todos nós, gentios, somos chamados a fazer parte do povo de Deus. Agora nós chamamos de Israel espiritual. Em qualquer nação, qualquer um pode se converter a Cristo e ser parte do seu povo. Então, isso é algo muito importante que vem acontecer quando? No ano 34. Como no ano 34 se cumpriu essa profecia dos 490 anos, como que nós fazemos o cálculo da profecia das 2.300 tardes e manhãs? Você subtrai as 70 semanas, que a própria profecia diz o quê? 70 semanas estão cortadas para o teu povo, cortada da profecia maior, da profecia de 2.300 anos. Então você corta 490 anos de 2.300 anos, sobra 1.810 anos. Então você soma agora do ano 34, que foi quando se cumpriu essa profecia, mais 1.810 anos, e você chega no ano de 1844. E o que a profecia dizia? Das 2.300 tardes e manhãs, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Guilherme Miller, esse pregador batista, e é importante salientar que Guilherme Miller, ele fez toda essa interpretação. Guilherme Miller, ele era um pregador batista. Ao fazer essa interpretação, ao fazer esses cálculos, ele fez e refez os cálculos e ele concluiu que o cálculo estava certo. Mas o que Guilherme Miller interpretou? Que a purificação do santuário significava a volta de Cristo, que no ano de 1844, inicialmente, ele calculou que seria no ano de 1843. E depois, refazendo esse cálculo, se concluiu que seria no ano de 1844, no dia 22 de outubro. É o dia que caía o dia da expiação naquele ano, porque os judeus ainda continuaram com o calendário judaico e continuaram com rituais, né? Alguns rituais só, porque no ano 70 o santuário foi destruído, eles não tinham mais santuário para sacrificar, assim como não tem até hoje. Mas eles continuaram marcando o calendário judaico e aguardando ainda até hoje a vinda do Messias, sendo que o Messias já veio. Mas como eles ainda marcavam esses calendários, e eles sabiam exatamente qual dia caiu o dia da expiação de cada ano, e depois nós vamos falar sobre o dia da expiação no próximo vídeo, Guilherme Miller, sabendo pelo calendário judaico que o dia da expiação daquele ano, de 1844, era 22 de outubro de 1844, então ele interpretou que o cumprimento daquela profecia era Jesus Cristo voltando a essa terra para a sua volta para destruir esse mundo, destruir o pecado, e a purificação do santuário era a purificação dessa terra, como se essa terra aqui fosse o santuário. E então é quando acontece que Guilherme Miller ele começa a pregar para as pessoas, ele mostra os cálculos e as pessoas também
acompanha o cálculo e fala realmente, o cálculo está certo, não tem como estar errado. Mas eles estavam aguardando a volta de Cristo. Então criou-se um movimento chamado Movimento Millerita, que eram as pessoas que seguiam Guilherme Miller. Não era um movimento batista e também não era um movimento adventista, porque a igreja adventista não existia ainda. Apesar da igreja adventista estar relacionado com essa história, mas não existia igreja adventista ainda. Então, Guilherme Miller, ele marca a data da volta de Cristo para 22 de outubro de 1844, e ele começa a pregar essa mensagem, e muitas pessoas acreditam nessa mensagem e confiam nessa mensagem, e quando é no dia 22 de outubro, elas se reúnem em vários lugares, inclusive um dos lugares ficou conhecido como Rocha da Ascensão, onde eles estavam ali aguardando a volta de Cristo naquele dia 22 de outubro de 1844. Então, no próximo vídeo, nós vamos dar seguimento a partir daqui. O que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844 e qual a importância desse acontecimento para a nossa identidade adventista. Você que tem acompanhado os vídeos, né, eu peço a você que me ajude a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, com que esse canal cresça, que ele tenha relevância, porque só a partir do momento que esse canal tiver relevância, essas mensagens podem chegar a mais pessoas, principalmente entre nós mesmos adventistas. E essa mensagem, ela é muito importante, que nós adventistas conheçamos a nossa história. Porque se eu não conheço a minha história como adventista, uma hora ou outra eu posso ser enganado pelo inimigo e acabar me desviando da minha própria igreja, que infelizmente tem acontecido em alguns casos. Então, se você puder, que você curta esse vídeo, se você puder comentar alguma coisa, se você puder compartilhar, se inscrever, né, você vai estar ajudando muito esse canal. E o único intuito desse canal, pode ter certeza, é para a pregação do Evangelho. Então, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.